Fala galera, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo. O Flamengo amassa o Fluminense e agora é o segundo colocado, apenas atrás da equipe do Palmeiras. Colamos aí no Palmeiras, vencemos muito bem a equipe do Fluminense e agora vamos partir para cima do Palmeiras no Campeonato Brasileiro. Vamos estar reagindo aqui o que a mídia tá falando do nosso Mengão e o que falou sobre o jogo também. Deixa seu like, inscreva-se no canal e partiu para o vídeo. Rafael Marques está com a gente então direto lá do Rio. É isso, Bruno. Muito bom dia para você, para o Jailson, para o Eugênio, para o Fã de Esporte conectado com a gente aqui no Sport Center. Na verdade, ele fez 3, né? Um foi anulado, teve bola na trave, teve um lance que ele recebeu na entrada da área, limpou, bateu e o Fábio fez uma ótima defesa. Com um pouquinho mais de sorte e de circunstâncias favoráveis, o Pedro teria feito 4 gols ontem contra o clube que o revelou. E os números mostram que ele é o grande carrasco do Fluminense. Já fez 7 gols pelo Flamengo contra o seu ex-clube e atingiu marcas expressivas com o clássico de ontem. Agora é o principal artilheiro do Flamengo na era dos pontos corridos, no século XXI, 163 gols, enfim, números incríveis. Ele passa a ser o 6º maior artilheiro da história do Clube de Regatas do Flamengo e uma atuação que deixa aquela discussão sempre no ar, né? Será que ainda há brecha para o Ancelotti cogitar a possibilidade do Pedro jogar a Copa do Mundo por ser um centroavante específico, né? Uma situação que a seleção brasileira não tem, mas esse é um papo para outra hora. Ontem realmente o Flamengo mereceu vencer o Fluminense, como os companheiros já destacaram, o Jailson e também o Eugênio. Uma vitória consistente de um time que jogou melhor que o adversário, pelo menos 2/3 do clássico, que foi disputado para um público de 44.833 torcedores presentes. É importante lembrar toda a polêmica envolvendo a marcação do jogo e que aproximadamente 25 mil pessoas já tinham comprado o ingresso para o jogo sendo realizado no sábado. A mudança para domingo deu ao torcedor o direito, caso ele quisesse, de buscar o ressarcimento. Mas muita gente manteve o ingresso comprado e compareceu ontem aqui no Maracanã. Ainda assim, a discussão foi que se o jogo não tivesse sido modificado, poderíamos ter um público ainda maior, mas enfim, mesmo assim foi um grande público, quase 45 mil pessoas. Na expectativa rubro-negra, na perspectiva rubro-negra, aquilo que você destacou, Flamengo se aproxima do topo do campeonato, tem 6 pontos e um jogo a menos em comparação ao Palmeiras, que lidera o campeonato, 26-20, emplaca outra boa sequência de vitórias com o Leonardo Jardim, 3 triunfos consecutivos e recupera a autoconfiança suficiente para a sequência da temporada, aliando o Campeonato Brasileiro e também Conmebol Libertadores. Do outro lado, pela segunda vez no ano, Zubeldia completa 3 partidas sem vencer, comandando o Fluminense. E pela primeira vez, ele perdeu na condição de mandante, jogando o Maracanã. Até então, eram 20 jogos com 18 vitórias e 2 empates. Como mandante, o Fluminense ontem perdeu pela primeira vez no Maracanã, sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, que na entrevista coletiva após o jogo, utilizou um discurso condescendente, ou seja, entendendo como positivo o adiamento do jogo de sábado para domingo. Ao contrário, inclusive o presidente Matheus Montenegro, Fluminense, e presença suficiente para a sequência da temporada, aliando o Campeonato Brasileiro e também Conmebol Libertadores. Do outro lado, pela segunda vez no ano, Zubeldia completa 3 partidas sem vencer, comandando o Fluminense. E pela primeira vez, ele perdeu na condição de mandante, jogando o Maracanã. Até então, eram 20 jogos com 18 vitórias e 2 empates. Como mandante, o Fluminense ontem perdeu pela primeira vez no Maracanã, sob o comando do técnico Luiz Zubeldia, que na entrevista coletiva após o jogo, utilizou um discurso condescendente, ou seja, entendendo como positivo o adiamento do jogo de sábado para domingo. Ao contrário do que pensam os torcedores do Fluminense. Revoltadíssimos com a diretoria, muita gente foi para as redes sociais, inclusive o presidente Matheus Montenegro publicou um vídeo tentando antes do jogo explicar as razões do Flu, para poder ter aceitado a mudança, mas enfim, o discurso não foi convincente, Bruno. Vamos dizer assim, do Pedro, hein, Mauro? Que jogada. Se o Pedro jogasse sempre, não digo assim, né, mas bem, né, ele seria jogador convocado, ele seria titular absoluto. Ontem, depois do jogo, eu vi pessoas dizendo, ele era reserva porque ele não estava jogando nada, porque ele jogava às vezes de forma um tanto quanto preguiçosa. Tecnicamente ele é ótimo, mas ele tem que ter essa aplicação sempre, participar do jogo sem bola, enfim, se empenhar ao máximo. Isso nem sempre aconteceu. Além de algumas questões, às vezes de comportamento. Vamos lembrar, do dia que ele foi agredido pelo preparador físico, claro que ele foi a vítima, mas tudo começa quando ele teria se negado a fazer um aquecimento para entrar em campo. Então tem as questões do Pedro também que afetam. Ele, quando está voltado para o jogo, ele é um ótimo jogador. Além dos 2 gols, o primeiro é espetacular, ele deu um passe
pro Plata no segundo tempo, sensacional também, que o Plata, assim como o Roberto, né, parece que o gol vai ficando pequenininho, vai chegando perto do gol, vai ficando pequeno, o goleiro cresce e ele perde oportunidade. O Flamengo poderia ter vencido o jogo mais rapidamente, mais facilmente, né, porque teve muitas chances, muito mais volume. O primeiro tempo foi exemplar, pressionou muito o Fluminense com muita dificuldade para sair jogando, fez o primeiro gol, poderia ter feito mais. E no segundo, apesar de ter recuado um pouco, aí não é só uma questão de estratégia para jogar, né, em contragolpes e tal, mas também até pela questão física, teve chances com bola na trave do Pedro, esse gol que o Plata perdeu, um que o Bruno Henrique perdeu, que eu acho até que estava impedido, mas enfim, chutou para fora. Se ele faz o gol ali, o VAR ia medir ali para ver se estava impedido ou não. A Fluminense conseguiu esse gol num erro crasso do Alexandro, um erro bizarro do Alexandro, ele que deu o passe para o Savarino fazer o gol, na verdade, né? Jogou a bola para dentro da área. E aí fez aquela pressão final, então ficou uma sensação de que 2-1 e tudo mais. O Flamengo foi bem superior ao Fluminense do cômputo do jogo todo. Muito superior e poderia ter vencido até mais facilmente. Foi o melhor jogo do time sob o comando do Leonardo Jardim, especialmente pelo primeiro tempo. Agora, aquela coisa, né? O Zubeldia acho que teve mais maturidade do que muita gente, né? Porque, cara, impressionante. Ano passado, por exemplo, o Palmeiras voltou lá do Mundial de Copa do Mundo de Clubes. Pediu o adiamento do jogo contra o Santos. A CBF autorizou. Não teve polêmica nenhuma. Eu lembro que o Santos não gostou muito de adiar o jogo. Mas, cara, é impressionante, cara. Vamos, assim, agora, falando do jogo, que é o que realmente importa, foi um ótimo jogo. Foi um ótimo jogo. O Fluminense, no segundo tempo, se lançou. O Zubeldia, acho que ele errou, porque ele tira o Lúcio Acosta machucado no começo do jogo e ele põe o Paulo Henrique Ganso, quando poderia ter colocado o Savarino, faria mais sentido. Quando o Savarino entra, não só o Savarino, mas as mudanças que faz o Fluminense soltam o time, ele se expõe mais, mas ele consegue agredir o Flamengo e consegue flertar ali com o empate, que teria sabor de vitória para o Fluminense pelo que foi o jogo, né? E esse foi o 7º gol de Pedro de peito com a camisa do Flamengo. 7 gols de peito, já fez no Vasco, agora no Fluminense, enfim. E o Samuel Lino jogou muito bem, não só pela jogada do segundo gol, é ele que recupera a bola também, que permite ao Pedro fazer o golaço, né? Ele estica a perna, recupera a bola, nesse momento de muita pressão do Flamengo na saída do Fluminense, e fez um ótimo jogo, que foi importante também, porque é um jogador que na semana passada, contra o Santos, primeiro tempo, ele tinha feito as 2 jogadas mais perigosas, que foi uma cabeçada do Varela, jogada dele, e um passe excelente que ele deu para o Carrascal chutou para fora. E foi vaiado pela torcida, ou por parte da torcida, aqueles malas da Flamengo Mimi que ficam ali no setor sul, ali, cornetando todo mundo nos jogos do Flamengo. Só a pergunta do Juca, esses jogos, Juca, comando do Fluminense, o que acontece? É o Fluminense que faz a venda dos ingressos, aí o sócio-torcedor do Flamengo não tem as mesmas possibilidades de compra de ingressos que tem quando é jogo comando do Flamengo, isso aí mexe. Mas ontem a torcida do Fluminense me pareceu que está bem menor, como estava muito menor contra o Vasco no último confronto entre os dois, também no Maracanã. Hoje à tarde, quando saiu o borderô, a gente consegue saber quantos tinham no setor sul, Fluminense, quantos no norte, aí você tira uma ideia. As outras áreas são mistas, não tem essa divisão, mas para mim, assim, claramente a torcida do Fluminense estava menor no setor sul do que a do Flamengo no setor norte. E essa questão também da mudança de data deve ter afetado também, claro, na presença de público, é natural que seja assim, com a mudança muito em cima da hora do jogo, perto do dia do jogo, melhor dizendo. Mas isso acontece. Quando é mando do Flamengo, o Flamengo tem a sua forma de venda dos ingressos para os sócios. Jogos assim, os ingressos são praticamente todos comprados pelos sócios. E quando é do Fluminense é uma outra maneira. O mando é do Fluminense, então a compra é feita de outra forma. O cara que tem desconto para comprar não tem o mesmo desconto. Tem gente que paga planos mais altos, tem direito a comprar mais ingressos quando é mando do Flamengo. E quando é mando do Fluminense ele não tem as mesmas facilidades. Isso acaba afetando, de certa forma, também na presença do público do Flamengo. E imagino que do lado do Fluminense é a mesma coisa com a demanda do Flamengo. Ô, Arnaldo, 25 mil likes, hein? O Palmeiras é o primeiro... Calma. 25 mil... Vamos para Paulista. Né? 25 mil likes, não chegamos ainda. 25 mil... porque a audiência é brutal. Palmeiras é o líder, o Flamengo é o vice-líder, para surpresa... E um dos seus intrusos já era, o Fluminense. Aí depois perder em casa e nunca tal. foi o meu intruso. Mas o Bahia reagiu. O meu intruso é o Esporte Clube Bahia. Já disse por quê. Né? Porque é o que não joga a competição sul-americana. Né? E também faz um bom campeonato. Ele igual o Flamengo. Ele tem a mesma campanha do Flamengo. Né? A questão aí é o saldo. Né? Então, ele também tem um jogo a menos. Ele é da turma do 20, mas pode ir a 23. Jogo atrasado do Bahia contra o Chapecoense em casa. Campanha do Bahia igual ao Flamengo. O que nós temos domingo no Maracanã? Flamengo e Bahia. Segunda-feira fechando a rodada. Falando, realmente. Não, então, aí tá, tudo bem. Toda vez, eu achei até injusto, né? Na segunda passada, a gente estava depois de
Bahia 1, Palmeiras 2. Mas o Bahia jogou melhor, cara. O Bahia fez um bom jogo. Perdeu. Agora vamos ver como é que vai. Tem uma segunda chance, né? Para jogar contra o Flamengo no Maracanã, né? A sequência de jogos do Flamengo agora no Maracanã, mas ele tem uma oportunidade. Eu acho que o Fluminense, São Paulo nem conta, o Fluminense com a questão da Libertadores, a tendência é que ele vai perdendo força na briga com Palmeiras e Flamengo, que tem time, elenco para jogar as duas do mesmo jeito. Os outros não tem, né? O Mauro, só de falar da saída do Acosta e a entrada do Ganso, mostra um pouco essa situação que o Fluminense tem, né? Acho que e as trocas do Flamengo, mesmo com desfalques, sem Jorginho e Pulgar, o nível... Eu gostei do Samuel Lino, o Paquetá jogou muito bem ontem também de volante. Jogou muito bem. Muito bem, né? Então o Flamengo está entrando nos eixos, tem muito jogador bom, a tendência é que os dois briguem pelo título, sim. Tem um confronto entre eles, acho que aí a administração da vantagem do Palmeiras, ela tem que ser cirúrgica, por isso que o empate, mesmo com 2 a mais, não foi um desastre completo, o Palmeiras só perdeu um jogo no campeonato, que é o jogo pro Vasco, mas a tendência é que os dois disputem o título pelos times que tem, mas eu acho que o Bahia pode atrapalhar. Pode ficar em terceiro, pode ser o terceiro, pode ser o Cruzeiro do ano passado. Ele tem uma vida que os outros não têm, né? E essa situação de lesões, desgastes e tal, o Bahia pode passar ileso, né? É isso que... E nesse confronto direto do próximo domingo, vamos ver se ele tem condição de ser de fato um time que desafie a dupla, né? Vai jogar no Maracanã, o Rogério Ceni já foi técnico do Flamengo, vamos ver o que ele vai aprontar como visitante. O Flamengo vai ter que jogar na... Foi o Rogério que nunca venceu o Flamengo em reino nenhum na vida. Pois é, galera, esses aí foram os comentários da mídia falando sobre o nosso Flamengo. Então deixa seu like, inscreva-se no canal. Lembrando mais uma vez, comenta aí o que vocês acharam do jogo do Flamengo contra o Fluminense. Foi simplesmente um atropelo, viu? Até o próximo vídeo. Valeu!